Olá pessoal, Lucas aqui novamente, trazendo mais um vídeo sobre o mundo RPA. Bom, hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente. Eu não vou continuar a playlist do analista de negócios, até porque o que eu vou falar aqui acaba que entra de encontro com os próximos vídeos e eu acho importante que eu fale agora, né? Então vai ser dois vídeos. Esse primeiro explicando quais são, vamos dizer assim, as funções dentro de um time RPA, os cargos, né, que você pode ter ali dentro, e um segundo vídeo mostrando um desenho de como que seria um projeto, né, de automação, do início, do meio ao fim. Lembrando que, como é um desenvolvimento, mesmo que seja um pouco diferente do desenvolvimento de software convencional, um projeto RPA ele segue uma estrutura ágil e inclusive é até um pouco mais difícil, né, de realizar algumas coisas nele, porque você acaba que fica muito preso, né, à situação que você vai ter naquele tipo de processo ou a empresa que você está. E outra coisa também que eu preciso deixar muito claro aqui é que essa documentação ela está sendo feita com base no que a YPF entrega, né, que é a ferramenta que eu desenvolvo hoje. Porém, é muito difícil você ter um cenário ideal, né, um cenário, vamos dizer assim, perfeito, que você tenha todas essas pessoas na sua equipe, né, e até mesmo que você consiga aplicar tudo que está dentro, né, das melhores práticas. Isso serve mais como um guia, né? Toda a documentação que você vai encontrar, todas as metodologias em si, né? É muito difícil que você aplique 100%. Elas servem como guia de boas práticas, praticamente. Então vamos iniciar aqui, né? Novamente falando na analista de negócios. Como eu já havia dito nos vídeos do próprio, né? Ele é responsável por mapear o processo como ele está, que nós damos o nome de as is geralmente, usamos o termo em inglês mesmo, e sugerir como deverá ficar o processo do negócio pós-automação, ou seja, o to be. Inclusive, entrando de encontro aqui até com o próximo parágrafo, né, que eles são responsáveis por listar os requisitos do processo, deixando de maneira clara as entradas e saídas esperadas do processo, criando assim a sua documentação RPA. Nós temos um arquivo, né, um documento que nós chamamos de PDD, que o analista de negócio é responsável por criar, e a gente pode até dizer que ele é o pontapé inicial para fazer o projeto de automação. E ele tem que ser muito bem detalhado, muito bem, vamos dizer assim, listado e de encontro com as expectativas de ambas as partes, porque esse processo é como se fosse um guia para as próximas etapas. Isso pode não ter ficado de maneira clara, né, com eu falando aqui, mas no próximo vídeo com desenho sim vai ficar. Então aqui nós temos o desenvolvedor, ele vai utilizar, né, as ferramentas de desenvolvimento RPA. No meu caso, por exemplo, eu usaria o YPF e outras ferramentas auxiliares, né, para transformar as ideias de automação em realidade, né. Então, com base no que o analista de negócio vai te passar, né, no PDD, você vai desenvolver como um desenvolvedor RPA as automações, os robôs, né. Idealmente é muito bom que você tenha habilidades em desenvolvimento de software, no geral, e entendimento dos processos de negócio de uma companhia. Essa segunda parte aqui, a gente até põe idealmente, porque é muito difícil, por exemplo, se você estiver numa fábrica de software, que você sempre desenvolva para uma mesma companhia, por exemplo. Uma automação, geralmente você pode ter, obviamente, como eu falei, numa fábrica, né, de robôs, você pode ter vários clientes. Vai ser muito difícil de você, como desenvolvedor, ficar acompanhando, né, cada regra de negócio, cada companhia. Mas se você tiver somente numa empresa, automatizando para essa empresa, é muito interessante que você entenda as regras de negócio. Não estou falando para você se jogar, né, em cima delas, aprender de cabo a rabo, não. Mas vamos dizer assim, a base delas, como que o negócio funciona, o que, que ele visa de melhorias, né, é geralmente muito interessante. E habilidades em desenvolvimento de software no geral também são boas, porque você vai ter mais facilidade na hora de automatizar, na hora de desenvolver as automações, vai ter mais controle do que você está fazendo e até mesmo gerenciamento, né?
Quando a gente for entrar, né, na parte de desenvolvimento mesmo, vocês vão ver, que inclusive eu até acho isso, a maneira que como você desenvolve RPA, né, nessas ferramentas de automação RPA, é um pouco diferente, né, de um desenvolvimento convencional por código. E por conta disso, algumas, vamos dizer assim, boas práticas, elas são um pouco diferentes, né, do ambiente de desenvolvimento geral. Porém, é muito interessante que vocês já as tenham, né, porque vai ser muito mais fácil essa transição. É, o RPA, eu costumo até dizer que ele permite que você não ser um desenvolvedor consiga desenvolver alguma coisa, só que isso pode se tornar uma bola de neve quando você não entende o que você está fazendo direito, né? Então aqui depois nós temos o gerente de implementação. Ele vai estabelecer e gerenciar o time que atuará na iniciativa RPA, né? Realiza o planejamento da equipe para que possam alcançar as metas da automação e muitas vezes eles são o ponto único de contato, né, para as partes interessadas, que a gente chama de stakeholders, né, fora do time de RPA. Basicamente um gestor, né, um gerente do time. Ele vai lutar por vocês, né, como um time de RPA, para que as suas demandas sejam atendidas, e ele também vai trazer, né, e tentar encaixar, né, alguns requisitos que as pessoas de fora vão querer, né, no projeto, né. Então, assim, ele tem um papel fundamental porque muitas das vezes, para não atrapalhar, né, o desenvolvimento dos outros membros do time, ele que vai atuar para responder, né, o cliente. Então, você como desenvolvedor ou como, sei lá, engenheiro ou até mesmo analista de negócio, você não vai ficar toda hora ali respondendo o seu cliente. Quem vai fazer isso é um gerente de implementação, né? Obviamente que isso não se aplica tanto ao analista de negócio, que ele é obrigado a falar com o dono do processo. Então, é meio que fica, ele também, né, fala muito, né? Porém, para demandas de mais alto escalão, seria o gerente de implementação. O engenheiro de infraestrutura, ele é como se fosse o cara da infra, né? Então, ele vai ter que ter conhecimento, bons conhecimentos, né? Eu até escrevi errado aqui, né? Mas ele tem que ter conhecimento técnico em rede, cibersegurança, infraestrutura de TI no geral. E eles vão ser responsáveis por manter e estabelecer os recursos de hardware e software, tanto para o desenvolvimento quanto para ambiente de teste e ambiente de produção, né? E quando eu falo em infraestrutura no geral, você pode ter uma infraestrutura local, em cloud, híbrida, né? Não sei como que seria aí no seu caso. E muitas das vezes esse cara nem vai ser realmente do seu time, ele vai ser de outro departamento, o departamento propriamente dito de redes, né? Um time de redes e infraestrutura, e que vai ter um contato ali com você só para organizar o seu ambiente, para você fazer as suas automações, né? Por isso que eu digo, né? Isso aqui é só uma documentação de guia. O que eu tenho visto é que o cara responsável pela infra, ele nem propriamente faz parte do time de RPA em si. Depois nós temos o arquiteto de soluções, né, que vai ser encarregado de definir a arquitetura da solução RPA. O arquiteto de soluções, ele traduz os requisitos capturados pelos analistas funcionais, que no caso é o nosso analista de negócios, né, criando a arquitetura e desenho dos artefatos. Ele também vai liderar, realizar a revisão de código e é responsável pela entrega final do time. A gente pode pensar nele como se fosse vamos dizer assim, um líder de desenvolvimento, um gerente, vamos dizer assim, de desenvolvimento, né? Apesar de que nós temos o gerente de implementação, ele tem um cargo mais, vamos dizer, de negócio, né? Enquanto que o arquiteto, ele tem um cargo mais técnico, de gerência técnica. Então, ele tem que entender realmente de desenvolvimento, ele tem que saber como que vai ser a melhor etapa, como que vai ser a melhor maneira de criar as automações ali, cada etapa, né, para fazer essas automações. Então, ele vai liderar os desenvolvedores, geralmente vai ser um cara com mais experiência, né, obviamente, porque ele tem que, assim, o desenvolvedor, quando ele empacar, ele tem que procurar esse cara, entender o que ele precisa. E ele também vai, junto com o analista de negócio, desenhar a solução, o to-be, né? Porque, assim, o que eu tenho visto também é que o analista de negócios, ele dificilmente ele vai ter conhecimento de RPA, né?
provavelmente vai ser uma pessoa locada de coleta de processos em si, né? Então ele não vai ter conhecimento de RPA em si. O arquiteto vai entrar aí para, vamos dizer assim, tirar essa lacuna, né? E poder traduzir o que o analista de negócios vai te entregar. Então, outra coisa também que ele faz é estabelecer padrões de desenvolvimento, geralmente, né? Ele vai escutar o time, ver o que está, vamos dizer assim, empacando no desenvolvimento e tentar criar padrões, seja de, exemplo, padronização de criação de variáveis, por exemplo, nos desenhos, que vão se tornar futuramente workflows dentro da ferramenta de automação, etc. Ele também vai ser responsável por analisar a entrega final, como aqui mesmo diz, então ele que vai dar o aval se está bom ou não, toda a automação, se ela está resiliente, por exemplo. Não que, obviamente, ele não vai conseguir falar, não, como negócio ela está bem, né? Mas como técnico, ele vai falar, cara, essa automação ela está resiliente, ela está bem construída, vamos agora passar, né, para a parte de negócio para eles avaliarem. Então ele tem um papel muito importante aqui. E temos aqui, por último, o suporte RPA, né? Ele vai prover suporte aos usuários que já estão utilizando os robôs RPA, só que ele também pode se envolver, né, gerenciando soluções após sua implementação. Eu diria que esse aqui é a melhor, vamos dizer assim, o melhor cargo para você começar. Por quê? Porque você já vai trabalhar com robôs prontos e entender como que eles funcionam, ou seja, você vai ter que estudar o PDD, a documentação técnica, né, que nós chamamos de SDD, por exemplo, que foi desenvolvido antes, né, lá durante a execução e a criação desse robô. Você vai ter contato com usuários, né, no caso, pessoas que já estão utilizando automação, e você vai entender como que eles se comportam, né, as dúvidas geralmente padrões ali que uma pessoa de fora do time tem. Você vai entender problemas, vamos dizer assim, comuns, né, pós-implementação, para que quando você cai para alguma das outras funções, né, vamos supor, sei lá, você entra em suporte, depois vai para desenvolvimento, você já sabe, né, algumas coisas mais de negócio, né? Ou então você vai para analista de negócio, então você já sabe falar com o seu cliente, você já sabe o que dói mais, né, no cara, e você vai conseguir, né, traduzir isso para parte de desenvolvimento, porque você prestou suporte àquele robô, né? Então é muito bom, porque você não tem, abre aspas aí bem grande, né? Você não vai ter tanta responsabilidade assim, porque vai ser uma solução já entregue, né, que você vai dar suporte, porém você vai ter como usufruir de cada um assim das áreas, né, que compõem o time, de maneira que você possa entender sem errar, né, sem ter que errar para entender, né, o que eu costumo dizer. Então é muito bom começar por essa parte, como essa função, né? Então, como vocês podem ver, o time, cara, esse time aqui parece um time de desenvolvimento de software, né, geral, né, uma squad de desenvolvimento de software. Se a gente for até mesmo traduzir algumas coisas aqui, o gerente de implementação, por exemplo, ele seria o líder do projeto. É, o, o, o analista de negócio ali seria talvez um product owner, um cara que vai coletar os requisitos, um cara que coleta requisitos, né? O desenvolvedor, né? Não preciso nem dizer, é o desenvolvedor. O engenheiro, né? É uma pessoa que está ali para, vamos dizer assim, criar o ambiente, né? Para você fazer o seu projeto, né? E o arquiteto, ele tem uma cara aqui mais ou menos de product owner da parte técnica, né? Enquanto que o analista de negócio, eu diria que ele tem um product owner da parte de negócio, porque o arquiteto ele tem que ficar mais pro lado do time técnico, né? Enquanto que o analista de negócios ele tem a obrigação de passar de maneira clara, né, para o time técnico a parte de negócio e intermediar ali, né, qualquer pormenor que eles queiram enfiar em vocês, né, como time. E o suporte, né, cara, é o pós-produção, né, tipo pós-entrega do sistema. Você sempre vai ter um suporte ali para ajudar os usuários, né, seus clientes. Enfim, tem algumas diferenças, essas
diferenças elas são importantes que vocês entendam. Eu não sei se você que está vendo esse vídeo já participou de um time de desenvolvimento que não seja RPA, mas existem essas diferenças aí. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou fazer um fluxograma, apresentar, né, esse fluxograma que mostra o início, meio e fim, né, de um projeto RPA. E aí vocês vão entender de maneira mais visual, né, onde cada uma dessas funções elas vão entrar, né, no projeto. Então é isso. Até mais.